Espiritismo sem mistério. Olá, estamos iniciando o programa Espiritismo sem mistério, estudando o Livro dos Espíritos. É muito bom estarmos com vocês de novo. E hoje nós trataremos de um assunto que é bastante interessante. Falaremos sobre idiotismo e loucura nas perguntas 371 a 374 do Livro dos Espíritos. Então pegue seu livro, seu caderno, suas anotações, porque o programa de hoje vai ser muito interessante. Eu tenho certeza que você vai gostar. Lembrando que nós temos a nossa equipe muito querida, Fernanda Lima, Rogério Palma, Regina Prata, Margarete Parpinelli, todos eles fazendo com que toda essa qualidade de som, imagem chegue até você com muita qualidade, não é? Então nós iniciaremos. Eu sou Solange Godoy, para quem não me conhece, e estamos juntos com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Nosso primeiro programa ao vivo de 2021. Um grande abraço a você que nos acompanha. Agradecemos toda a audiência que o nosso programa teve no ano passado. Foi bastante surpreendente quantas pessoas estiveram conectadas com o Espiritismo Sem Mistério, e esperamos que este ano nós consigamos ainda mais pessoas para estudarmos juntos a doutrina espírita. Então, você se sinta abraçado, você que está em casa, você pode também enviar, compartilhar, não é, o nosso link com seus amigos, avise, olha, começou o Espiritismo Sem Mistério, a Solange e o André estão lá, olha lá o dedão dela dando positivo. Isso aí, dê o seu joinha, faça com que outras pessoas também conheçam, pelo menos, os temas da doutrina espírita, não é mesmo, Solange? É isso aí. Então, hoje nós temos uma pergunta-desafio, não tem, Solange? Tem sim, mas antes da gente falar da pergunta-desafio, lembrando que você pode participar conosco, anota aí, que é o WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 Operadora 11 996 433827. Então, hoje você pode escrever pra gente, porque as meninas já estão de plantão, você pode enviar suas dúvidas, seus comentários, a gente vai estar falando sobre isso agora no programa. E hoje com a nossa pergunta-desafio, que é uma pergunta bem diferente. A nossa Fernandinha vai colocar o slide da pergunta-desafio para você ver e acompanhar com a gente, não é? Vamos a ele. Durante o sono físico, o espírito do idiota é idiota também? Olha só, que interessante. Nós vamos tratar da idiotia e da loucura. Esta temática é muito adequada para os dias atuais, mesmo que nós entendamos que a palavra idiota ganhou um contorno bastante pejorativo com o passar dos anos. Porém, na época em que Kardec estava submetendo aos espíritos esta questão, e por vários anos subsequentes, o idiotismo era uma definição médica. E eu até separei aqui para você poder entender o significado desta palavra verdadeiramente, não o significado pejorativo. O idiotismo quer dizer insuficiência de desenvolvimento mental em relação com lesões ou deformações cerebrais que acarretam a incapacidade de aquisição da linguagem e a inaptidão para se governar. É o grau mais grave do retardamento. Portanto, não se está aqui perguntando de maneira pejorativa se o idiota, aquele que a gente costuma xingar porque é um tonto, porque é uma pessoa chata, se ele, quando sai do corpo, continua assim. Não é esse o sentido da pergunta de Kardec. Nós estamos tratando e vamos continuar a tratar deste tema dentro desse aspecto da deficiência mental, nesse grau grave, que é representada pela dificuldade de adquirir o conhecimento ou a expressividade da linguagem. Alguns especialistas explicam que as pessoas elas crescem fisicamente, mas elas continuam balbuciando as palavras, elas não conseguem aprender, elas têm dificuldade de se expressar. Então, este quadro era chamado de idiotismo. Ainda que nas considerações modernas, eles tenham plastificado com outras denominações para adequar a essas coisas do politicamente correto, né? Essas coisas que são muito próprias do nosso tempo. E também para dar uma especificação mais própria dos problemas da fala. Mas
o Livro dos Espíritos trata deste tema com toda a seriedade, como ele era tratado à época em que foi lançado. Então a pergunta agora é esta. Se você puder pôr novamente, Fernandinha, a pergunta desafio dentro deste clima, deste ambiente. Durante o sono físico, o espírito do idiota é idiota também? Aquele ser que está ocupando... Pode deixar o slide aí. Aquele ser que está com essa deficiência mental acentuada e que, portanto, não consegue controlar a fala, não consegue se expressar corretamente. Mas não é o corretamente do ponto de vista da gramática. É o da apreensão do conteúdo, da maneira de se exprimir. Quando ele sai do corpo pelo sono, ele continua com essa limitação? Ele continua na condição de idiota, de idiotia, também do outro lado? Ah, que interessante! Então você pode nos responder isso a partir de agora, que nós estaremos, ao final, abordando a resposta desta dúvida, ok? Que Kardec colocou para as pessoas, não é, Solange? Isso mesmo. Lembrando que você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 Operadora 11 996 433827. Ou também através da área de chat, do YouTube, do Facebook. Então participe, vai mandando as suas dúvidas e os seus comentários, para a gente é muito legal, tá bom? Vamos para o primeiro slide, Fefe? Hoje a gente tem a alegria de ter a Fernandinha conosco aqui. Isso mesmo, Fê. A cores vivas, né? Com a sua simpatia, sua eficiência, juntamente com o nosso querido Rogério Palma. Ele está cuidando de tudo com ela. Então, agora ela vai pôr pra gente o primeiro slide, que é uma figura, não é, que nos faz pensar sobre esse tema. Idiotismo e loucura. Esta temática vai da pergunta 371 até a pergunta 374. Então, você pode, já colocando o tema nesta situação, você pode imaginar através dessas duas imagens as confusões mentais, as dificuldades de relacionamento que estão enraizadas em alguma deficiência na percepção das coisas, não é? Seja no idiotismo, seja na loucura, as definições estão sempre voltadas para estas abordagens técnicas, essas abordagens que são específicas de um problema físico. Não são xingamentos, como depois isso se vulgarizou, não é? Então, agora, depois de nós termos colocado essa primeira imagem, nós vamos para o slide 2, que é a primeira pergunta que nós vamos ter hoje no nosso... Tem fundamento a opinião segundo a qual os cretinos e os idiotas têm uma alma de natureza inferior? Kardec está querendo saber. Existia já o Kardec, há muito tempo, sempre houve pessoas que tinham deficiências na maneira de compreender o mundo, não sabiam como se expressar e também não tinham lucidez, que eram pessoas que não conseguiam se adequar às rotinas de cada civilização onde eles estavam. Eu tenho certeza que todos nós já tivemos contato, principalmente nas cidades menores, quando as pessoas estão mais próximas. Nas cidades pequenas, elas têm sempre alguém que não bate muito bem, ele tem uma atitude estranha e ele é tratado como se fosse um mascote. Todo mundo dá comida, mas ele tem uma postura assim agitada, ou ele xinga muito, ou ele é maníaco. Então, você vê que existem pessoas que acabam até caindo no folclore daquela comunidade, não é? Aqui em Campinas, quando nós mudamos para cá, nós encontramos alguns personagens que eram vistos desta forma. Eram tolerados pelas pessoas, mas eram tratados como aquelas pessoas meio louca-mansas, né? Não conseguiam entender, se inserir naquele organismo social. Então, Kardec, já ao tempo em que ele está perguntando aos espíritos, ele quer saber, essas pessoas que têm essa dificuldade, que podem ser colocadas como cretinos ou como os idiotas, elas têm isso também na alma? Elas têm
uma alma diferente. De natureza inferior. Ela é menor. Fala aí, Solange. Não, é isso mesmo que ele quis dizer. Será que essas pessoas que têm essa deficiência, esse problema, será que elas têm, na verdade, uma alma que é inferior, de natureza inferior? Então, Kardec faz essa pergunta e a resposta dos espíritos... Daqui a pouquinho a gente vai para ela. Você vê, que a indagação é muito comum, porque as pessoas tinham o hábito, em alguns casos até hoje continuam, tinham o hábito de atribuir qualquer deficiência física ou qualquer doença congênita, aquela que a criança já nasce, como uma punição própria da sua inferioridade, própria do seu atraso. Então, eram estes os motivos que faziam com que pessoas que davam à luz a crianças com deformidade jogassem essas crianças no lixo, entregassem para qualquer um que passava, ou matassem a criança, porque não queriam que a sociedade as taxasse de comprometidas com aquele espírito inferior que nasceu naquela casa. Veja só que coisa. Acontecia que também as famílias tinham vergonha de ter, né, esse tipo de problema na sua linhagem, na sua família. Isso daí, antigamente, como André disse, em Roma, havia até uma coluna chamada coluna lactária, em que os pais depositavam essas crianças que tinham problemas e defeitos. Então, isso vem muito de lá de trás. E eles consideravam mesmo que eram espíritos inferiores, espíritos que não eram como as almas das pessoas normais, né? Conhecidas da época. E isso, então, leva Kardec a querer saber se realmente há alguma coerência, plausibilidade, há realmente alguma verdade por trás desta consideração. E é o que nós vamos ver, o que os espíritos vão responder no slide 3. A Fernandinha vai preparar para nós e vai colocar na tela. Não, eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que vocês pensam, e que sofre a insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, do mesmo modo que o mudo sofre a de não poder falar. Então, veja só, não há nenhuma alteração no grau evolutivo daquela alma, e ao contrário, às vezes é um ser mais inteligente do que as pessoas pensam, mas que, na hora de manifestar isto, sofre uma deficiência, uma insuficiência nesse meio de se expressar. Do mesmo modo que o mudo não consegue, apesar de ele desejar, ele saber o que ele quer falar, ele não consegue articular a expressão verbal por não ter os veículos necessários para isso. E olha que interessante, André, que aqui os espíritos respondem, dizendo que esses espíritos, muitas vezes, eles são muito mais inteligentes do que nós imaginamos. Então, nós que vemos uma pessoa com esse problema, a gente tem essa ideia, né, às vezes, de que é uma pessoa que, né, como a Kardec perguntou, é uma pessoa mais atrasada, mas não é verdade. São espíritos que, às vezes, são muito mais inteligentes do que nós e que vêm com essa deficiência. Não vou adiantar, porque Kardec vai falar disso mais adiante, mas é interessante, podem ser que sejam espíritos mais adiantados do que nós. É, isso mesmo. Isso que a Solange acabou de dizer, Kardec também está pensando. Porque Kardec tem a tarefa de representar a lógica do raciocínio para que os espíritos expliquem o funcionamento das leis do universo. E isso é fundamental, porque ele tem essa autonomia para fazer essas perguntas, não para deixar os espíritos à vontade, mas justamente para pressioná-los a fim de que eles expliquem certas contradições. E é isso, Solange, que a pergunta 372 do slide 4 vai apresentar. Kardec vai colocar para os espíritos a seguinte questão nesse slide que a Fernandinha vai pôr para nós. Qual o objetivo da providência criando seres infelizes como os cretinos e os idiotas? Ora, para quê? Por que Deus faz isso? Por que Deus deixa que nasça alguém, que cria alguém nessa condição de cretinice, de dificuldade mental, de loucura ou de idiotia, de não conseguir expressar-se, não apreender a linguagem, não ter como fazer isto? Para quê? Para que serve isso? Por que Deus deixa isso? Muitos de nós, põe aqui na geral, Fefe, muitos de nós, na Terra, atualmente,
nós encontramos pessoas, até mesmo companheiras nossas, amigas, trabalhadoras da mesma instituição, que têm essa dúvida. Por que Deus deixa essas coisas acontecerem? Por que Ele permite que essas pessoas nasçam assim? Qual é o objetivo? Eu acho que isso é injusto. É a mesma pergunta que Kardec fez. E, com isto, nós vamos acompanhar logo a resposta que os espíritos estão dando nesta 372, que é do slide número 5. A Fernandinha vai preparar para a gente. São os espíritos em punição, habitando corpos de idiotas. Esses espíritos sofrem pelo constrangimento que experimentam e pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Pode deixar o texto aí na tela, Fernando. Olha o que os espíritos respondem. Esses espíritos, como nós já estamos aprendendo com o livro dos espíritos, não é? Eles estão sendo punidos ao habitarem corpos de idiotas. Eles sofrem pelo constrangimento que eles têm ao se exprimirem e também pela impossibilidade em que se encontram de se manifestarem por meio de órgãos não desenvolvidos ou desarranjados. Nós sabemos que todos nós colhemos o que plantamos. E uma vez que a lei do universo é justa, estes espíritos estão recebendo aquilo que eles plantaram em determinados desajustes, em determinadas atitudes que não são as melhores, e agora precisarão se equilibrar, sentindo o que é realmente não conseguir se expressar, ou não ter o cérebro funcionando com muita velocidade. Eu conheci uma pessoa com quem eu convivi muitos anos, e que ela tinha uma deficiência, não de loucura, mas ela não conseguia concatenar muita ideia. Então, ela quando ia falar com as pessoas, ela tinha um monte de chapinhas, ela decorava as frases e ela repetia aquelas mesmas frases, ela sempre falava as coisas do mesmo jeito. E uma vez conversando com esta pessoa, ela nos disse, sabe o que acontece? É que numa vida passada, e essa pessoa era espírita, lá de Minas, tinha contato com outros médiuns conhecidos dele e teriam revelado a ele que numa vida passada ele havia sido um militar que era muito inteligente e que usou toda a inteligência dele para fazer os cálculos de trajetória de bombas, de granadas, para ele assediar as comunidades, cercá-las, para invadir, para fazer muitas vítimas. Ele usou a inteligência como uma finalidade destrutiva. E que nesta vida, agora, ele está resgatando isto com uma mente com mais lerdeza mental. Ele não era cretino, não era desse idiota, mas ele não conseguia ter velocidade mental, ele não conseguia pensar antes do que ele ia falar. Então ele ficava sempre preso a determinadas frases que ele dominava e que o discurso dele era sempre aquele. Porque assim ele não se confundia. Se ele tivesse que improvisar uma fala, ele teria muita dificuldade. E ele mesmo explicava isso. Então a gente está vendo aqui que não é Deus que criou eles assim. Não. São consequências de comportamentos anteriores que podem ser resgatados através dessa limitação. E aí, Solange? Kardec continua, André. Podemos seguir adiante. Também temos algumas participações aqui do pessoal. Olha, nós temos pelo Face, a Maria Fátima, boa tarde, muito bom estar com vocês. O Marcos Ferrari, de Nilópolis, Rio de Janeiro. A Miriam Peja conosco novamente, que bom, lá Miriam. de Porto Alegre, Miriam. Obrigado, querida. Daniel Rosa, boa tarde. Ele já está respondendo. Obrigado, depois a gente Daniel. Fala, Daniel. A Maria Dirce também, não diz de onde é. O Antônio Luiz Souza, de Guaxupé, Minas. Meu pai é daí, isso aí. José Antônio Novaes. Que faz também uma pergunta que depois nós poderemos abordá-la. E você mesmo. Que está aí pode fazer sua dúvida, sua pergunta chegar até nós através dos diversos canais, não é, Solange? Isso mesmo, você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 43 3827.
Envie as suas dúvidas, o seu comentário, a resposta à pergunta também. Nós estamos aqui. A turma aí, as meninas estão anotando tudo. Então, escreve rapidinho para a gente poder comentar até o final do programa. E Kardec segue nas suas explicações, nas suas perguntas. Na mesma pergunta 372, Kardec faz uma segunda pergunta. E é uma segunda pergunta que põe os espíritos na parede. É uma pergunta muito assim, que tem a ver com o que já foi dito antes nas perguntas anteriores, em capítulos anteriores, e que agora parece que os espíritos estão meio que querendo se contradizer. Então, a pergunta que a Fernandinha vai pôr aí, você pode acompanhar a leitura a 372. É o slide número 6. Não é exato, então, dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades? Kardec está perguntando. Quer dizer, então, que não é correto a gente dizer que os órgãos não têm influência sobre as faculdades. Porque os espíritos já disseram que as faculdades da alma pertencem à alma e que o corpo não interfere nas faculdades da alma. Isso está há poucas perguntas lá atrás. Então Kardec agora está dizendo. Quer dizer, então, que não é muito correto dizer o que vocês já disseram. Que os órgãos não influem na capacidade da alma. Olha só como Kardec, ele é perspicaz. Como ele não está querendo facilitar para os espíritos. Ele está querendo ver onde é que os espíritos podem estar se contradizendo. E é nisso que nós encontramos também a riqueza, a autenticidade e a seriedade da doutrina espírita. Porque não é um joguinho de comadre. Não é um encontro de compadre. Não. É um estudo que exige raciocínio e que exige a lógica para que todas estas pontas possam estar bem unidas no entendimento da lei do universo. E é isso que é maravilhoso encontrar agora, na sequência, na resposta que dão os espíritos a Kardec. Você vai ver no slide 7 o que é que os espíritos estão respondendo a essa provocação de Kardec. Vamos lá. Jamais dissemos que os órgãos não tivessem influência. Eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades, porém, não dão as faculdades, e aí está a diferença. Um bom músico ou com um mau instrumento não fará boa música, e isso não o impedirá que seja um bom músico. Olha só como os espíritos são precisos. Olha o que eles dizem. Jamais dissemos que os órgãos não tivessem influência. Eles têm uma influência muito grande sobre a manifestação das faculdades. Porém, eles não dão as faculdades. A inteligência não é dada pelo cérebro. É essa a explicação que os espíritos... O espírito é inteligente, não é o cérebro que é inteligente. Porém, o cérebro doente dificulta a manifestação da faculdade da inteligência. Por isso que eles estão separando com toda a clareza aquilo que Kardec, talvez numa pergunta, tenha colocado as duas coisas num único balaio. A diferença não está naquilo que nós imaginamos, está no fato de que os órgãos não dão as faculdades, mas eles podem limitar o exercício dessas faculdades. Quer dizer, não são os órgãos que tornam o homem inteligente, por exemplo. Não é o órgão inteligência que torna o homem inteligente. E sim, ele proporciona que a inteligência que já existe naquele espírito se manifeste através daquele órgão. E é como ele fala aqui, Solange, da história do músico. Um bom músico com um mau instrumento, ele não pode produzir uma boa música. Mas isso não faz com que ele seja um mau músico. Ele continua sendo um bom músico. Só que o instrumento não é bom. Então a dificuldade do instrumento não adultera a capacidade do músico, mas impede que o músico se exiba com toda destreza. Essa é a postura que os espíritos dão para tirar a dúvida. Porque de verdade, o corpo não dá as faculdades do espírito. É o espírito quem as possui. Mas como ele é uma ferramenta que o espírito utiliza para se exprimir,
Se esta ferramenta tem algum defeito, se ela tem alguma deficiência, o espírito fica limitado a essa deficiência. Ok? Como também ele pode ser beneficiado por uma postura de um órgão que é bastante bem desenvolvido. Esta também é uma outra questão. Uma inteligência luminosa vai possibilitar que os espíritos tenham capacidade de se exprimir de forma muito mais clara e abundante do que uma inteligência, um cérebro menos capacitado. Tudo isso está na mesma relação, seja para menos, seja para mais. E aí, Solange, nós temos o quê? Nós temos um comentário que Kardec faz a essa resposta. Você vai ver no slide número 8, a Fernandinha vai pôr para nós o comentário de Kardec a essa questão 372. É necessário distinguir o estado normal do estado patológico. No estado normal, o moral suplanta o obstáculo que lhe opõe à matéria. Mas existem casos em que a matéria oferece uma resistência tal que as manifestações são obstadas ou desnaturadas, como na idiotia e na loucura. São casos patológicos, e nesse estado, a alma, não gozando de toda a sua liberdade, a própria lei humana a isenta da responsabilidade de seus atos. Exatamente. Ele faz então a separação entre o estado normal e o estado doentio. Quando o indivíduo está no estado normal, o corpo e funciona normalmente, o seu desejo, a sua postura moral é capaz de superar os obstáculos que a matéria lhe coloca. Como é o caso daquele senhor que eu contei para vocês, que tinha dificuldade de se exprimir com riqueza. Ele ficava se prendendo às chapinhas, às frases feitas. Mas ele conseguia viver, ele tinha vida normal, era casado, tinha filho, trabalhou, etc, etc. Agora, diz Kardec, ao lado desse estado normal, existem casos nos quais a matéria oferece uma tal resistência que as manifestações são impedidas ou desnaturadas. O espírito não consegue transmitir o que ele quer, como no caso da idiotia e da loucura. São casos patológicos, são casos de doenças. E nesse estado, a alma, não gozando de toda a sua liberdade, já acontece que a própria lei humana a isenta daquela responsabilidade que uma pessoa normal teria. Ela não pode ter, porque ela não consegue se expressar. Então, vejam só como os espíritos estão bastante claros no seu ensinamento e como a explicação de Kardec complementa todo este cenário. E agora, Solange, nós vamos para a pergunta seguinte. Ou vamos ver, dar uma olhadinha aqui na turma. Vamos ver aqui quem é que já se manifestou. Ainda estamos com o Antônio Luiz de Souza. De Guaxupé. O José Antônio Novaes. Isso, o Antônio Bento da Cunha. Está em Catanduva. Legal, Antônio. O Newton Taveira. Mandando... E aqui não fala de onde é. Boa tarde a todos, um forte abraço. Obrigada, Newton. Isso aí. É isso aí. Lembrando que você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 43 3827. E eu vou pedir para a Fernandinha colocar para a gente a nossa pergunta desafio para você responder. Agora você já deve estar com uma ideia um pouco mais clara de qual será a resposta da nossa pergunta. Põe para a gente, Fernandinha. É o primeiro slide aí. Durante o sono físico, o espírito do idiota é idiota também? O que você acha? Será que isso ocorre? Ocorre a mesma coisa? Não importa se ele está encarnado, se ele está, ou melhor, encarnado ele está. Não importa se ele está acordado no corpo físico ou se ele está com o corpo físico dormindo e está no plano espiritual. Será que ele permanece com essa idiotia? O que você acha? Escreve pra gente, manda sua resposta que ainda dá tempo. Agora a Fernanda vai pôr pra gente o slide 9. A pergunta 373, a gente dá dando um trabalhão pra Fernandinha e ela fica correndo de um lado para outro, ela fica toreando os slides. Ela é esperta. Ela é rápida no gatilho. Vamos lá, Fefe. Qual será o mérito da existência para seres como os idiotas e cretinos que não podem fazer nem bem nem mal, não podendo progredir?
tem mérito? Para que serve? Veja de novo Kardec querendo questionar a sequência lógica destas coisas. Se todas as existências têm uma função, qual será o mérito dessa existência para os seres como os idiotas, os cretinos, que não podem fazer nem bem nem mal e por isso não podem progredir? Tem alguma... Eles tiram o que dessa existência? Qual será o avanço? Vamos voltar... Eu me recordo quando eu era criança, na cidade onde eu morava, existia uma manivela. Era um moço que não batia muito bem, ele tinha deficiência mental e então ele tinha esse apelido que alguém lhe deu. Tinha uma outra que era chamada de Perereca. Era uma velhinha que, quando o povo gritava o nome dela ou chamava ela disso, ela saía falando palavrão para todo lado, xingava as pessoas. Então, todo mundo tirava essa casquinha de uma pessoa com uma deficiência de compreensão das coisas. Eram modos de a moçada, a molecada se divertir, né? Em Campinas, nós tínhamos o tal querido, né? Mané Falaó. Então, todo mundo que já sabia que ele era desse jeito, ele falava ó para todo mundo. Então, ele dava oi para todo mundo. Então, virou o nosso Mané Falaó. Então, tinha Mané, um outro que era torcedor de um time, né? Isso. Um time de futebol lá de Campinas, que ele era fanático. Então, você vê, essas pessoas que passam a vida sem fazer bem para ninguém, sem fazer mal para ninguém, pergunta Kardec, qual será o mérito dessa existência? E vamos então ver o que os espíritos respondem no slide número 10. Veja só que é uma resposta e no mesmo slide nós já vamos ter uma outra pergunta. Vamos lá. É uma expiação imposta ao abuso que fizeram de certas faculdades. É um tempo de prisão. É uma expiação imposta. Ou seja, ele está resgatando aquilo que ele precisa resgatar nos erros cometidos, por não poder usar a inteligência da forma como ele antes utilizava. É uma expiação imposta ao quê? Ao abuso que fizeram de certas faculdades. Imaginamos aqui, como ele está dizendo, é um tempo de prisão. Imaginemos aqui a mesma coisa que acontece com o suicida, por exemplo. Quando ele tem que reencarnar, ele destruiu a vida física do corpo anterior. Ele terá dificuldade de modelar um outro corpo em determinado equilíbrio. E os espíritos explicam que a área que foi lesada no ato do suicídio acabará vindo com os defeitos decorrentes desta lesão, do perispírito. Então, você observa que aquele corpo que talvez tenha uma deficiência em determinada área é uma prisão para aquele espírito que cometeu este ato de autoagressão, como a justiça nos ensina. No capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, o primeiro trecho inicial do capítulo é Justiça das Aflições. Ali você vai entender por que as aflições são justas. E logo depois vem causas atuais das aflições e depois vem causas anteriores das aflições. Capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo mais longo do Evangelho, começa justamente explicando como são justas as aflições. Portanto, neste caso, este homem que está com a dificuldade da cretinice, com a idiotia, ele estará sendo submetido a um aprisionamento num corpo que vai fazer com que ele queira ser de um jeito que ele não consegue ser. É como uma restrição. Mal comparando, se você tem um animal que é muito violento, você tem que prendê-lo numa corrente muito grossa. Você precisa colocar ele numa grade para que ele não pule, porque ele não é capaz de respeitar ninguém, ele avança. Mas se o animal é calmo, é tranquilo, ele é dócil, ele não precisa nem de coleira, ele fica solto, ele fica livre. Então, comparando isto ao nosso modo de ser como espíritos, quanto mais a gente é agressivo, violento, mais rebelde, mais dificuldades a gente cria para a gente mesmo.
E isso vai se espelhar em, muitas vezes, limitações como esta. E aí, Solange, quer comentar mais alguma coisa? Não. Vamos em frente aqui, porque Kardec vai fazer uma outra pergunta. No mesmo slide, Fernandinha, já tem a pergunta. Isso. Vamos lá, o slide número 10. Um corpo de idiota pode, assim, abrigar um espírito que animou um homem de gênio na anterior existência? Nós estamos aprendendo sobre isso. Uhum. O fato de ter um corpo com esta deficiência pode estar ocultando um espírito que tenha sido um homem de gênio numa existência anterior? Pode ser assim? Nós temos, por exemplo, vem aqui para mim, Fernandinha. Nós temos a história muito bonita que os espíritos nos relatam, não é? Da encarnação de Michelangelo, aquele artista Michelangelo Buonarroti, que teria renascido no Brasil, na figura do nosso Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Também escultor, mas dotado de uma enfermidade que o conduziu a uma situação de bastante dificuldade, como uma forma de resgatar aqueles atos que nós não sabemos, mas que seu espírito havia cometido, um espírito altivo, orgulhoso, briguento, na época como o Michelangelo. Então você vê, há uma limitação, mas é um gênio que está renascido num corpo com uma deficiência. Não era uma deficiência intelectual, não é uma deficiência mental, era uma deficiência física na sua maneira de expressar o seu talento. Era uma dor, era uma aflição, era um mundo rústico. Imagina o indivíduo sair de uma encarnação na Itália, no berço da cultura, em Florença, em outros lugares, e depois ter que renascer no interior do Brasil colonial, do Brasil ainda atrasado, numa época tão rústica, tão pobre, com uma mentalidade ainda tão incipiente, com uma ausência de conhecimento e de cultura. Você vê, não é? É quase uma punição, é um degredo, é um isolamento numa região inóspita. Você vê. Então, você tá percebendo que Kardec está querendo que os espíritos estejam afirmando, sim ou não, em relação a essa dúvida. E lá no slide número 11, nós vamos ver a resposta que os espíritos dão. A Fernandinha vai colocar para nós o slide na tela. Sim, o gênio às vezes torna-se um flagelo quando dele se abusa. E se esse abusar representa compromisso, o que acontece com o espírito é que ele precisa sofrer as consequências. Exatamente. Precisa resgatar isso numa outra encarnação, que no caso pode ser ou a cretinice ou a idiotia. Interessante, não é? E agora, logo a seguir, a Fernandinha vai pôr pra gente o slide 12, onde estão os comentários de Kardec também a respeito dessa questão. Vamos lá, Fefe? A superioridade moral não está sempre em razão da superioridade intelectual. E os maiores gênios podem ter muito a expiar. Daí resulta, frequentemente, para eles uma existência inferior à que tiveram e uma causa de sofrimentos. Pode seguir no... Os entraves que o espírito experimenta em suas manifestações lhe são como as correntes que comprimem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que o cretino e o idiota são estropiados pelo cérebro, como o é o coxo pelas pernas, o cego pelos olhos. É isso mesmo. Veja só, que coisa interessante, não é? Fala, Solange. Não, desculpa. O Kardec colocando pra gente no slide 12, falando da superioridade, que a superioridade moral, ela não caminha junto com o desenvolvimento, a superioridade intelectual. Então, às vezes, sempre existe essa diferença. Alguns são mais evoluídos no intelecto, outros são mais evoluídos moralmente.
Então ele diz que os gênios, esses homens de gênio, como o André deu exemplo agora há pouco de Michelangelo, quando às vezes eles extrapolam, são homens de gênio, homens muito inteligentes, eles se extrapolam, eles têm que depois sofrer as consequências disso, recebendo numa nova encarnação um corpo que venha tolher essas habilidades que ele possui, essas aptidões, todas essas capacidades, porque ele precisa ser tolhido, não é? Para que ele aprenda com isso. É como você já imaginou, você é um as no volante, você adora correr, você dirige muito bem, você quer reencarnar, você quer ter uma Ferrari, né? Aquele carrão que você sai voando por aí. Não, Deus vai chegar para você e falar assim, meu filho, nós não vamos te dar uma Ferrari, porque senão você vai se esborrachar lá adiante. Nós vamos dar para você um jegue, uma carrocinha. Não, vamos te dar um fusquinha, daquele antigo. Sabe aquele fusquinha antigo, tal, aquele que vai meio devagarinho e você reencarna no fusquinha. Aí você vai ter que andar a 2 por hora. Você detesta isso, mas você vai ter que andar a 10, a 20 quilômetros por hora. E aí você já viu, você vai ter que se adaptar a essa forma de viver. O seu espírito vai ter que se adaptar a isso. E de repente, até quando você desencarnar, até que de repente você vai ver as vantagens de você andar mais devagar, você apreciou mais a paisagem na encarnação que você passou, você deu carona para algumas pessoas, você foi mais gentil. Então isso te melhorou como espírito. É um exemplo bem tosco, tá, gente? Mas é só para ilustrar. Agora nós vamos para a última pergunta de hoje, é aquela que responde a questão desafio, a nossa pergunta desafio. Durante o sono, o espírito do idiota é idiota também? Durante o sono físico, do outro lado, esse ser que tem a idiotia, que tem essa faculdade limitada, essa deficiência da mente, do outro lado, quando ele desperta durante o sono físico, ele está fora do corpo, ele também é assim? Ele também tem essa dificuldade? Essa é a questão da pergunta desafio. E que nós vamos ver agora na pergunta 374 do slide número 14, que a Fernandinha vai pôr para nós. O idiota, no estado de espírito, tem consciência de seu estado mental. Ele tem? Ele, quando está no estado de espírito, tem consciência do seu estado mental, do estado da sua mente? E vamos ver o que os espíritos respondem logo no slide seguinte, que é o último de hoje. Vamos lá, Fernandinha? Sim, muito frequentemente. Ele compreende que as cadeias que entravam seu voo são uma prova e uma expiação. Ou seja, durante o sono físico, o corpo físico é de um idiota, mas a mente não é idiota. Não está submetida à restrição do corpo físico. Ele continua lúcido, ele continua tendo noção do que ele é, do porquê que ele está passando por aquela deficiência, que aquilo é uma prova ou uma expiação que ele precisa e que, portanto, é algo que ele vai ter que administrar e aprender para que quando terminar aquela prisão, aquele tempo de cárcere, ele possa ser considerado aprovado no exercício das suas forças mentais. Então, com isto, nós respondemos à pergunta desafio. O espírito do idiota, quando está no período de sono, do lado de lá, ele não tem a idiotia, não é, Solange? É isso mesmo. Nós temos aqui respostas, participações da turma. Essa foi a resposta certa que foi feita aqui pelo nosso Daniel Rosa. Isso. Ele respondeu corretamente e a gente agradece a participação do Daniel Rosa. Isso. Nós temos o último foi o Newton Taveira. Temos a Maria Esther Naveira Maceiras. Que também, a idiotice acontece somente na matéria. No sono, o espírito recupera suas faculdades. Isso, a Maria Esther respondeu corretamente. Tem a Yara de Fartura. Que bom que estamos juntos todas as terças. Estava com saudades. Nós temos o José Antônio, que também responde pra gente. Ele fala, eu li um livro de Wilson Frungilo, no qual um garotinho cego enxergava durante o sono, em seus sonhos. Então, a minha resposta à pergunta é não. Isso mesmo. Seja, não, ele não é idiota quando ele está fora do corpo físico. Nós temos, inclusive, pessoas que são cegas no corpo físico e que são médiuns videntes. Elas enxergam
como médiums. Que interessante. Olha, nós estamos no fim. Tem a Aparecida Teodoro de Uberaba, a Eliana Corvino, a Elaine Stroder respondendo também. A Ruth de Jaçanã, Maria José Viana, o Aloísio Marques. Isso aí. Põe aqui na geral pra nós, Fernandinha. Isso aí, gente. Que bom voltar com vocês todos. Muito bom. Lembre-se que você não deve xingar ninguém de idiota, hein? Porque às vezes o cara sabe muito mais do que você. Isso mesmo. Nós nos vemos no próximo Alegria de Viver, dando continuidade a esse tema e outros temas muito interessantes. Alegria de Viver não, Solange. Espírito do Espiritismo Sem Mistério. O Alegria de Viver a gente faz, mas é na rádio. Fica o convite também para vocês conhecerem o Alegria de Viver. É um programa muito bacana, onde nós estamos analisando a obra do Espírito Emmanuel. Pensamento e Vida. Pensamento e Vida. Não perca. Nos vemos no próximo Beijão. Espiritismo Sem Mistério. Tchau. Tchau. Termina aqui. Espiritismo Sem Mistério.